Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Santenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bom, Bernardo, seu comentário vai ser sobre essa reunião que governadores da direita, do centro-direita, vão reunião com o governador do Rio. Vão ao Rio de Janeiro em apoio ao governador Cláudio de Castro. O governador de São Paulo, Tarcísio, não ia e agora decidiu participar da reunião por vídeo. Vai ser hoje, no final da tarde, né? Pois é, Sardenberg. Hoje é um dia de várias comitivas ao Rio de Janeiro. Essa a gente pode falar um pouco mais detalhadamente, mas agora já tem uma comitiva na cidade do governo federal com as ministras Aniele Franco e Macaé Evaristo, né? Ministra dos Direitos Humanos e ministra da Igualdade Racial. As duas estão visitando lá a região da Penha, a região que foi palco dessa mega operação que resultou num número recorde de mortes, uma coisa nunca antes visto, nada parecido no Rio de Janeiro. Para o ouvinte ter uma ideia, o recorde anterior era na casa dos 27 mortos, né? Agora a gente está falando de uma operação que, segundo a Defensoria Pública, pode ter matado mais de 130 pessoas. O número oficial do governo do Estado é de 121. Essas visitas dos governadores, Sardenberg, ela chama atenção porque, como você frisou, são governadores do campo político da direita e que reforça um movimento político que a gente tem visto já desde as primeiras horas dessa operação, de o governador Cláudio Castro buscando uma capitalização política em cima das mortes. Veja, os corpos ainda não tinham sido removidos dos complexos do Alemão e da Penha, quando o governador do Rio subiu no palanque e começou a fazer uma retórica ali bastante partidarizada em relação a essa operação, fazendo ataques ao governo federal, fazendo ataques também ao Supremo Tribunal Federal. O Cláudio Castro adotou uma tática que a gente conhece, que é a tática de buscar bodes expiatórios para a crise da segurança do Rio. Então, ele aponta o dedo para o Ministério da Justiça, aponta o dedo para o Ministério da Defesa, aponta o dedo para o Supremo, diz que o Rio de Janeiro está abandonado, que está combatendo sozinho, só não assume as próprias responsabilidades. E é importante a gente frisar que a gente está tratando de um governador que está há 5 anos no cargo, e cujo grupo político tem completo domínio da política fluminense e da representação do Rio em Brasília. Veja, a base de apoio dele tem ampla maioria na Assembleia Legislativa do Rio. E em Brasília, não só tem maioria na Câmara dos Deputados, como os 3 senadores do Rio, os 3 são do PL, que é o partido do Cláudio Castro e o partido do ex-presidente Bolsonaro. O que a gente vê nessa história é que o governador tenta usar a letalidade policial como uma espécie de um trunfo eleitoral. E isso não é uma prática de hoje, a gente já tinha visto isso acontecer no ano de 2022, quando ele disputou a reeleição, e naquele momento o Rio registrou as suas 2 maiores chacinas policiais. Agora, a gente ainda não está no ano eleitoral, mas é como se tivesse, porque quase novembro de 2025 tem eleição em 2026. Certo. O Cláudio Castro é um governador que está com a popularidade, Sardenberg e Cássia, na lona. Ele aparece em todas as pesquisas como um dos governadores com pior avaliação em todo o Brasil. E o futuro político dele hoje é muito incerto, porque ele seria candidato ao Senado, para isso ia ter que renunciar ao cargo em abril, mas em declarações recentes disse que está desistindo dessa candidatura. E por quê? Por falta de voto, porque as pesquisas mostram que ele não seria eleito e, além disso, ele ainda tem atritos ali com um grupo, com a família do ex-presidente Bolsonaro. Portanto, é nesse contexto que a gente tem que observar as ações políticas ligadas a essa mega operação, enquanto, numa outra frente, é importante ficar bastante atento para a questão da investigação das circunstâncias dessas mortes. Veja, o ouvinte, que hoje a Defensoria Pública do Rio de Janeiro foi barrada, foi impedida de entrar no Instituto Médico Legal, onde estão sendo feitas as perícias. Portanto, olha só, a Polícia Técnica do Rio de Janeiro
os órgãos que fazem a perícia de assassinatos são subordinados à Polícia Civil. E a Polícia Civil foi quem conduziu a operação. Portanto, era mais do que necessário, diante da repercussão desse caso e diante do número elevado de mortes, era mais do que necessário uma perícia independente, para ficar claro se essas pessoas morreram em combates, se elas foram executadas, se elas estavam rendidas, enfim, o básico no Estado Democrático de Direito. Tá certo. E sobre, rapidamente, se você puder fazer uma breve observação sobre esse anúncio que foi feito de criação de um escritório emergencial de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, anunciado pelo ministro Lewandowski e pelo governador Cláudio de Castro. Você acha que vai funcionar isso aí? Pois é, Sarney, é muito difícil, né? Às vezes, quando os políticos não sabem o que fazer, eles criam um grupo de trabalho, criam uma força-tarefa, anunciam um escritório conjunto. É difícil a gente ver uma consequência prática disso. Na verdade, no modelo brasileiro, o governo federal tem muito pouco a fazer na segurança pública, Sardenberg. Veja, a Polícia Federal, que é a polícia subordinada ao Ministério da Justiça, ela tem 11 mil homens no país inteiro. E aí está falando desde o pessoal que vai lá carimbar o passaporte, que você vai retirar na superintendência da Polícia Federal, até os homens que, de fato, estão nas atividades operacionais, estão nas atividades de rua. Então, é muito difícil imaginar que, no modelo atual, o governo federal possa fazer grande diferença nesse caso. O que ele pode fazer, e deveria fazer, é atuar na área de inteligência e na tentativa de sufocar os braços financeiros do crime organizado. Porque, veja, nenhuma quadrilha de fundo de quintal dispõe de 100, 200, 300 fuzis. Né? Recentemente, a operação em São Paulo mostrou que o crime organizado tem ramificações importantes, inclusive no mercado financeiro, no mercado de combustíveis, e é nisso aí que a Polícia Federal poderia atuar com mais presença, além, claro, da fiscalização das fronteiras, que cabe, como a gente sabe, às Forças Armadas. Vamos ver o que sai também dessa reunião de governadores, Sardenberg, porque essa, sim, deve ter um caráter bastante político-partidário. São governadores da direita que vêm ao Rio de Janeiro em apoio ao Cláudio Castro e já com um discurso muito forte contra o governo federal, na busca de responsabilizar o governo federal pela crise de segurança do Rio. E atenção, nessa comitiva, pelo menos 3 pré-candidatos à presidência da República em 2026. O Ronaldo Caiado, o Romeu Zema e o Ratinho Júnior. Sendo que o Caiado, Sardenberg, para encerrar, ele chegou ao ponto de, já no primeiro momento, oferecer tropas da polícia de Goiás para reforçar o policiamento do Rio. Agora, imagina só um negócio desse fora da cabeça do Caiado, como é que funcionaria? Você tirar um policial lá do interior de Goiás, soltá-lo ali no complexo do Alemão e falar, meu amigo, se vira. O sujeito não tem preparo, não conhece a realidade local, nunca pisou nesse território. Quer dizer, é um puro factoide, né? É a criação de fato político para se colocar na agenda nacional. Independente disso, deixa eu só esclarecer que a bem da apuração que nós tínhamos feito antes, é que o governador Caiado ele disse que a tropa dele, os soldados goianos, ficariam em áreas que não tem o crime organizado, para liberar policiais, ficariam, sei lá, na Zona Sul, na praia. Vamos fazer turismo então, né, Sardenberg? Vem aqui para ver o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Enfim, lugar que não tem crime organizado, que não tem facção. E para liberar... não faz o menor sentido. O problema do Rio de Janeiro não é falta de homens na polícia. O problema do Rio de Janeiro é falta de planejamento e de política de segurança pública. Infelizmente, é isso que a gente vê em sucessivos governos. Esse é só mais um. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado. Até a semana.